Casas Bahia confirma fechamento de 298 lojas em Balanço. Entenda a polêmica. Após adiar por duas vezes a publicação de seus resultados referente ao segundo trimestre deste ano, as Casas Bahia divulgou seu balanço trimestral, marcado inicialmente para 12 de agosto. A publicação foi postergada para o dia 14 do mesmo mês. Chegando o dia, ainda a empresa novamente não compartilhou os informes. Já neste domingo, dia 16, a varejista publicou os resultados que apresentaram um prejuízo líquido de 10,1 bilhões de reais entre maio e junho. O momento aumenta as perdas da companhia em 18 vezes, se comparado ao mesmo período de 2025, quando o dano foi por volta de 555 milhões de reais. A publicação também acontece em meio às polêmicas de que as Casas Bahia devem fechar 298 lojas. A informação inicialmente veiculada à mídia foi confirmada pela empresa dos documentos do Balancete. Ao longo de 2025, a empresa registrou um prejuízo de 3 bilhões de reais e somente no primeiro trimestre de 2026 registrou um resultado negativo de 1,06 bilhões de reais nos resultados contábeis. Agora, a piora representa um aumento de 1.720% em relação ao prejuízo do ano passado. À época do primeiro balanço divulgado, o presidente executivo da companhia, Renato Franklin, citou o ambiente macroeconômico como desafiador. Ele adicionou ainda que a postura da empresa para 2026 seria de uma Casas Bahia mais conservadora da concessão de crédito, da tomada de risco e nas compras com fornecedores. Neste ano, a empresa citou como justificativa do resultado contábil o impacto de um plano de redimensionamento de sua operação, que inclui o fechamento de 298 lojas para lidar com um momento mais desafiador para o setor. Segundo a varejista, o capital circulante negativo, restrições de créditos e consumo pressionado exigem uma transformação estrutural, e a fase 2 do plano de transformação seria a resposta necessária. Diante de um ambiente macroeconômico e de crédito mais desafiador, a companhia avança para a fase 2 do plano de transformação, redimensionando sua operação, impactando o resultado líquido através de efeitos contábeis não recorrente de 9,1 bilhões de reais e efeito caixa do trimestre, afirmou a companhia do balanço publicado na madrugada. Para o plano de reestruturação, a empresa cita que, com o fechamento das lojas deficitárias, a média do parque de lojas remanescentes aumentará 1,4 pontos percentuais, afirmou, acrescentando que a média de participação do carnê das lojas remanescentes aumentarão de 5 a 6 pp. A nova etapa também incluiu reorientação dos canais digitais, adequação dos estoques e do capital de giro, redução estrutural de custos, despesas, investimentos, gestão da liquidez e redução do custo financeiro, alternativas de estrutura de capital e liquidez, bem como eventuais medidas adicionais, incluindo possível nova recuperação extrajudicial ou recuperação judicial. Entendo o caso. Em abril de 2024, a varejista Casas Bahia pediu recuperação extrajudicial para dívidas que somavam 4,1 bilhões de reais. O juízo da primeira vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo homologou o plano apresentado pela companhia após 2 meses. À época, todos os credores aderiram ao plano de recuperação extrajudicial e, com isso, a empresa conseguiu a aceitação da totalidade dos detentores das dívidas alvos do processo. Ontem, após o novo adiamento e antes da divulgação do balanço, o Sindicato dos Trabalhadores da Varejista se posicionou perante a notícia dos fechamentos. Em nota, o SICOR, Sindicatos Empregados de Comércio de Osasco e Região, manifestou sua preocupação com o fechamento das quase 300 lojas e disse que tomará as medidas necessárias para garantir os direitos dos trabalhadores. Os comerciários não podem arcar com os prejuízos decorrentes de decisões empresariais tomadas sem o devido diálogo e transparência, disse o presidente do SECOR, Luciano Pereira Leite, em nota.
Relatos recebidos pelo sindicato ainda constatam que os funcionários foram pegos de surpresa, que ainda aguardam o desenrolar do processo e que esperam por informações detalhadas sobre os procedimentos de desligamento, pagamento das verbas rescisórias, liberação do FGTS, seguro-desemprego e demais direitos previstos na legislação trabalhista e da Convenção Coletiva da categoria, asterisco, com informação da Agência Estado e Reuters.